Foi dada a largada, mas eu não sou a voz que você costuma ouvir normalmente como host. Eu não sou o Daniel Schneider, não sou o Emanuel Weiman, não sou o Justo Mano Neto, eu sou Eduardo Costa. Você costuma me ouvir normalmente como comentarista desse podcast, agora eu estou como apresentador. Demos um golpe de estado e agora dominamos tudo aqui. Este é o IndyCarCast, de volta para mais uma edição, agora para a gente falar da corrida de Iowa no último sábado, uma corrida que demorou muito mais do que a gente esperava por conta da chuva, e que teve um vencedor já bem conhecido, o Neil Garden, disparando aí no campeonato. E hoje tenho apenas uma pessoa comigo, Yuri Queiroga está aqui presente para o IndyCarCast 100% nordestino essa semana. Fala aí, Yuri, tudo bem? Opa! Agora já temos um novo slogan, IndyCarCast 100% Nordeste. Pelo menos hoje vai ser assim. Boa noite, tudo bem, Eduardo? Ao nosso amigo Indinauta, fã de automobilismo, que está acompanhando a gente, que ainda está com sono depois de ter ido até as 3h10 da madrugada acompanhando a IndyCar na madrugada de domingo. Uma corrida boa, uma corrida que, para o padrão de Iowa, eu já posso começar dizendo aqui que prestou e prestou bem. Pois é. A gente vai começar então esse debate e vamos já trazendo logo o tema principal, digamos assim, do sábado / domingo, e que você já chegou trazendo aí nesse seu comentário, que foi a questão da chuva, né? Choveu bastante antes da corrida, passou uma tempestade lá por Iowa e deixou tudo muito louco, demorou bastante a secagem, teve garoa, depois a garoa parou, demorou muito mais do que a gente esperava, o asfalto precisou ali de adaptação, mas no final a corrida, que no horário de Brasília era para ter começado pouco depois das 8 da noite, começou quase 1 da manhã de sábado para domingo. E aí eu quero te perguntar, Yuri, você conseguiu aguentar ou o sono te venceu? Olha, eu vou dizer para você, vou ser bem sincero, que eu consegui ganhar do sono e consegui assistir a corrida até o fim. Mesmo pescando, mesmo quase dormindo ali naquele período de bandeira vermelha, tudo, mas deu certo para assistir. E eu quero contar aqui uma coisa que se cumpriu, depois de 15 anos, uma, entre aspas, predição, não gosto de chamar de predição não, porque é muito presunçoso, mas algo que eu fiz como brincadeira de criança e que eu nunca achei que fosse acontecer e terminou acontecendo. Uma corrida da Fórmula Indy, na madrugada de domingo, começando à 00h15, 00h30, essas coisas, nos Estados Unidos, num circuito oval. Eu tinha falado isso com 9 anos, no meio de uma festa com amigos de infância, e simulado uma narração dessa tal corrida, que ao tempo era em Kansas City, e essa predição, 15 anos depois, aconteceu. Opa, premonições aqui no IndyCarCast. Bom, vamos falar da corrida então, né? 4h30 de atraso e a corrida enfim começou. A gente teve uma boa movimentação ali na frente, né? Os carros da Penske que largaram lá na frente, mantendo a ponta. A gente teve o Ferrucci fazendo várias ultrapassagens, foi um dos grandes destaques da corrida. O Dixon, que estava com um acerto meio ruim, mas com pneus novos começou a se aproveitar de um bom ritmo e avançou muito bem. E a corrida estava ganhando um ritmo interessante, o Neil Garden chegou a assumir a ponta ali perto da volta 50, e aí na volta 51, mais uma garoa que caiu na pista e novamente a bandeira vermelha interrompendo a corrida por mais tempo. Foi um primeiro stint movimentado até essa interrupção, né, Yuri? Foi movimentado, e principalmente a gente teve uma bandeira amarela também no meio do caminho. Acho que foi a rodada do cara, acho que foi do Sage Karan, se não me engano. Você vai me confirmar? Foi do Sage Karan, que estava com um carro parecido. Tinha duas semelhanças. Semelhança com a Benetton antiga de 94 para frente, aquela Benetton do Schumacher, e com o carro que o Ryan Hunter-Reay usou em 2007, quando pilotava para Ray Hall. Muito, muito parecido. Mas teve essa bandeira amarela. Mas assim, desde o primeiro momento, houve um domínio da Penske. Desde os treinos, na verdade. E eles
fizeram com que isso se replicasse na corrida. As primeiras 55 voltas até a bandeira vermelha, até a chuva voltar, foram de um domínio da Penske. Você teve o Simon Pagenaud largando na frente, e depois o Joseph Newgarden adotando um melhor ritmo, mostrando ter um melhor carro, andando melhor na pista, né, escolhendo melhor os lados, porque pelo fato de você ter muito bump na linha de baixo, é o tipo de oval que mesmo nas curvas você tem que ter muito cuidado para escolher a linha certa e não comprometer o rendimento do seu carro e até mesmo o restante dos pneus, principalmente, porque por causa disso, né? Por causa desse bump. E aí ainda teve o fator extra que foi a chuva. E nesse pisar em ovos, o Joseph Newgarden e o Santino Ferrucci foram os grandes nomes das primeiras 55 voltas, porque acertaram melhor a linha de andar. Pois é, verdade. A gente viu, né, bastante uma alternância de desempenho muito grande nessa primeira parte, né? Alguns pilotos que começaram a se acertar depois das paradas e ganharam ritmo, né? Eu citei o Dixon, por exemplo. Outros pilotos que começaram a perder rendimento, como, por exemplo, o Zach Witt. Na verdade, o contrário, né? O Dixon ele começou a perder rendimento, o Witt também. A gente viu o Hunter Ray, eu acabei trocando um pouco as bolas aqui, crescendo bastante na corrida. A gente viu o Newgarden, que brigando ali pela ponta conseguiu assumir a liderança. E aí veio a garoa, né? A corrida ficou parada mais ou menos meia hora. E quando voltou de vez, né? Muita gente esperava talvez que nem fosse continuar a corrida, mas a corrida continuou. Praticamente todo mundo parou, e aí é bom destacar isso, né? Tirando o Rosenqvist, todo mundo fez parada quando a bandeira vermelha deixou a pista, digamos assim. E aí, dali pra frente, começou uma sequência de pegas, a corrida ficou muito movimentada, ficou legal de se assistir a partir dali. Isso, e na verdade o Rosenqvist não parou junto com a galera. Se não me engano, ele parou 2 voltas depois, quando ele estava no meio do pelotão, tanto que ele foi um dos primeiros a fazer o chamado wave around, que ele já tinha perdido volta, e aí ele arriscou, né, a deixar todo mundo parar, passar, ficar atrás do safety car, recuperar a volta e fazer a sua parada para também voltar na mesma volta dos líderes. Tanto que, quando ele voltou, o pace car já estava saindo, então por uma peinha de nada, o Felix Rosenqvist não jogou o wave around dele no lixo, mas terminou dando certo e ele voltou na mesma volta dos líderes. Exatamente. E aí a gente viu, né, o Newgarden crescendo bastante para cima dos retardatários. Ele e o Power ali na frente começaram. O Power era o líder e o Newgarden fez a ultrapassagem um pouquinho antes da bandeira vermelha. E aí, quando a bandeira vermelha sai, né, quando a verde volta, o Newgarden e o Power continuam na frente. E aí a gente viu ali o Ferrucci, que ultrapassou muita gente, o Rossi, o Hinchcliffe brigando por ali. Até o próprio Ed Carpenter apareceu também. E aí eu queria destacar o Sato, né, que mais uma vez, em mais um final de semana, depois do que aconteceu em Toronto, teve outro azar. Tava brigando ali no primeiro pelotão, pelo menos ali para ficar nos 10 primeiros. E aí depois teve um problema ali de pressão no pneu, teve que parar fora de hora, mudou de estratégia e acabou perdendo muitas posições, algo que era bem inesperado. De novo, Takuma Sato padeceu, na verdade, da falta de sorte. E aí a segunda prova em oval que ele tem a condição de brigar ali na frente e termina padecendo para algum problema, ou de acerto na pressão do pneu, como foi nesse caso, ou um erro pontual, como foi no caso do Texas, né? Porque você tinha um Sato que no Texas tinha largado na verdade ele largou na pole no Texas, tinha liderado todas as voltas até a parada, e aí um erro crasso no pit tirou as chances dele naquela prova. Aconteceu algo, claro, que não foi na mesma dimensão, porque aí já foi um problema de pressão de pneu e tudo mais, mas o Takuma Sato, de novo, padecendo aí na prova de Iowa, problemas que fugiam ao controle da pilotagem dele. Agora, rapidamente falando, eu falei em wave around,
eu acho que essa palavra ela foi a mais usada para comentar essa prova de Iowa nos minutos que sucederam ao final da prova. Daqui a pouco a gente vai falar sobre um outro caso do Wave Around, mas essa foi a palavra de ordem, ou uma das, no circuito de Iowa. Exatamente. A gente viu muito isso nessa corrida. E aí a gente vai seguindo, né? A partir do momento ali que teve o problema do Sato, a corrida vai seguindo. O Newgarden chegou a colocar uma volta no Dixon. Impressionante como ele estava num ritmo muito acima. E na verdade os primeiros colocados ali estavam todos muito fortes. A gente viu o Power, viu o Pagenot que estava ali no meio, o Rossi, o Sato que a gente citou que estava com pneus novos, começou a tirar a volta de todo mundo praticamente, estava voando na pista. E aí começaram as paradas, né? E aí eu queria destacar um momento, né? Antes de mais uma amarela, dessas paradas que a gente citou, após as paradas, aquela salvada que o Rossi deu no final da curva 4, ele perdendo o controle do carro e segurando ali na frente do Hinchcliffe, dentro de um oval. Ele já tinha aprontado uma dessa no passado, não vou me recordar agora qual foi o oval, mas teve um oval no passado que ele fez isso também. Exato, sim. E, cara, realmente o Rossi parece que pegou o jeito mesmo da Indy, né? Isso aí não é qualquer um que consegue fazer, não. Não, aí para fazer o que ele faz e fazer duas vezes, e em dois circuitos de características diferentes, né? São dois ovais com características diferentes, com um tipo de aerodinâmica diferente, com situações de asfalto diferentes também, e até mesmo de velocidade, porque foi na saída da curva 4, mas muito provavelmente a velocidade não era das maiores, mas ele mostrou também ter um controle do carro, ele mostrou saber colocar o carro na mão, num momento de definição e de aflição também, porque quantos e quantos não se desesperaram no momento daquele e terminaram no muro, né? Então esse lance do Alexander Rossi também merece destaque. Agora, sobre os pilotos que estavam ou tirando ou levando voltas após essa segunda bandeira verde, depois da chuva, e antes da terceira bandeira amarela, a gente estava comentando que se não fosse essa bandeira amarela, já só o primeiro e o segundo colocado ficariam na mesma volta. Aí você lembra daquelas corridas da Indy no meio da década de 90, os ovais curtos e até mesmo as provas de 500 milhas, que você chegava, se você não tivesse uma amarela, como foi Milwaukee em 95, que a primeira bandeira amarela, só teve uma bandeira amarela, você chegava ali na metade da prova, só tinha 3, 4 carros, se muito, na volta do líder. Quando não, só o primeiro e o segundo. E outra coisa também que é importante a gente destacar, né, que a gente estava comentando aqui mais cedo, né, sobre essa questão dos pilotos que colocaram pneus mais novos e começaram a andar num ritmo mais forte, outros que se perderam um pouco durante a corrida. Choveu bastante, né, a pista demorou muito até ficar seca, então é natural que na chuva, né, e também considerando que em Iowa só foi um dia de treinos, foram 2 treinos livres e a classificação na sexta e a corrida já direto no sábado, com uma chuva daquelas, muda bastante a aderência da pista. Então muitos pilotos a gente viu, né, quando começaram a ter um certo desgaste de pneus, quando os pneus já não tinham mais aquela aderência, durabilidade do começo da corrida, eles começaram a sofrer também com o ritmo, e os pilotos que estavam aparecendo com pneus mais novos estavam ganhando espaço, estavam chegando mais rápidos e conseguindo tirar a diferença, né? O emborrachamento da pista também mudou bastante, porque a chuva que caiu lavou a pista, então isso também teve um impacto, mas a chuva, toda vez que a gente tem o caso de chover muito, principalmente no circuito oval, chover muito, mas você conseguir realizar a prova no mesmo dia, ou então no dia seguinte, mas num horário mais cedo, você tem costumeiramente esse ritmo de prova e o ritmo de administração dos pneus muito alterado. E quando você pega uma condição diferente dos treinos, é muito interessante ver a corrida por esse aspecto. Quem é que vai se adaptar
a mudança repentina de condições. O piloto, as equipes, os estrategistas têm que estar preparados para aquilo. Isso é passível de acontecer em qualquer circuito oval. Você tem que estar preparado para as intempéries. É também aquele princípio da direção, é você pilotar e fazer a sua estratégia de corrida ciente e atento às mudanças climáticas e a todas as outras intempéries que você possa enfrentar. E é exatamente sobre isso que já a gente vai falar, sobre um nome que acaba se destacando aí. Daqui a pouco a gente chega nele, um pentacampeão aí que costuma andar muito, que ressurgiu do nada durante essa corrida. Um caba que eu acho que a gente não conhece muito não, né? Pois é, daqui a pouco a gente fala dele aí. Mas antes, a gente seguindo na corrida, a gente começou a falar dessa questão das estratégias, né? E aí as brigas estavam rolando ali depois das paradas, estava no ritmo bom até a corrida. Só que aí, na volta 186, veio mais uma amarela, finalmente, depois de muito tempo, outra amarela. O Sato acabou perdendo o controle do carro e foi atingido pelo Sade Karan. Os pilotos, durante esse período de amarela, os pilotos que estavam no primeiro pelotão fizeram suas paradas. O Hinchcliffe, que teve um problema na troca de um pneu, voltou lá no final. E o pessoal que estava uma volta atrás conseguiu fazer a parada antes da bandeira verde e recuperou a volta. Então ficou um monte de gente ali, um bolo gigantesco de pilotos com pneus novos e na mesma volta do líder. E a partir daí, a partir da volta 200, começou uma coisa de maluco. Só para você ter uma ideia, logo de cara já teve o Ferrucci ultrapassando 7 carros na relargada, né? Foi coisa de louco depois da bandeira verde. É uma das candidatas à manobra do ano, não é? Junto com a salvada do Alexander Rossi lá no Texas, eu colocaria essa ultrapassagem, essa mega ultrapassagem do Santino Ferrucci como candidata. Não sei se a Indy vai fazer esse tipo de votação, mas eu acho que deveria. E se eles não fizerem, acho que a gente aqui do IndyCarCast pode fazer também. Eu coloco como candidata à manobra do ano, ou ao lance do ano, o lance da temporada, porque é também de uma habilidade, exige uma habilidade, uma perícia do piloto fora do comum. E o Santino Ferrucci, que eu achava que ia ficar muito no mais marra e menos pilotagem, é um cara que está queimando minha língua. Ele vem a cada prova demonstrando que está amadurecendo, que está tomando jeito de grande piloto mesmo, com habilidade e também com bons resultados. Em que pese eu achei que ele teria chances até de chegar mais à frente, mas no geral o Santino Ferrucci também fez uma boa corrida e protagonizou sim o melhor lance dessa prova de Iowa, que foi essa ultrapassagem em cima de 7 carros. Agora, só para completar ali sobre o stint, você teve o quê? Teve 120 ou foi 121 voltas em bandeira verde. Então, mais uma vez, uma long run no circuito oval. E também é interessante quando a gente vê esses stints mais longos em provas tanto de oval curto quanto oval de 1,5 milha, né? É aí que você vê de fato o ritmo de corrida, qual é a equipe que está com o melhor acerto, quem é que está desenhando melhor o traçado, porque o oval de Iowa você tem que desenhar assim o traçado, principalmente pela questão dos bumps na linha de dentro, que é a linha mais usual em 9 em cada 10 circuitos ovais. Então essa long run também foi bacana para a gente acompanhar quem estava melhor em ritmo de corrida. E aí, né, a gente viu que quase o terceiro colocado levava uma volta se fosse mais 25, 30 voltas para frente. E não só isso, né? Se você pegar também, a gente citou um pouco a questão da chuva, e aí com isso não é só a questão da aderência. É bom destacar que estava ventando muito, ventou bastante. Para quem viu os vídeos ali da chuva, era chuva com muito vento, e a corrida foi atrasada em mais de 4 horas, depois teve outra bandeira vermelha. Basicamente dava para fazer 2 corridas dentro daquele espaço. Então muda a temperatura também, né? Pois é.
Pois é, e olha, e tem outra situação. A prova ia começar às 8h30 da noite. Se essa corrida tivesse sido no horário normal, ela ia começar com luz natural. Então, seguramente com a temperatura mais alta. Ia terminar com a luz artificial, mas talvez nem tanto o céu, assim, a gente não estaria totalmente escuro como estava naquela hora, já que já estava se aproximando da madrugada pelo horário dos Estados Unidos. Então seria um cenário de aquecimento de pneus, de temperatura da pista e talvez degradação dos pneus muito diferente, né? Mas se não existe em corrida, como diz o outro, se Elton tivesse 3 centímetros a mais, a falta de Petkovic não teria entrado. Então, aquela história. Nesse aspecto, você teve uma mudança também na condição de temperatura, de vento, né, de temperatura da pista. Então, também interferiu. Isso, e aí a gente segue, né, na corrida. Depois, como você citou, realmente foram 120 voltas ali desde do fim da bandeira vermelha da chuva até o assento do Sato. Quando os pilotos voltaram, né, começou, como a gente citou, esse pega gigantesco dentro da pista. Alguns pilotos começaram a abandonar a corrida, pilotos que estavam lá para trás, como o Seiichi Karan, o Marco Andretti, que estava completamente sumido, o Takuma Sato também, pois é, né, que a gente já não espera muito do Andretti, mas ainda assim tá completamente difícil a vida. Eduardo, só para pensar aqui sobre o Marco Andretti, eu já tô com uma vontade tão grande de dizer: Marquinhos, para que tá feio. Pois é, viu? Tá horrível, realmente tá um nível muito abaixo ali dentro da equipe. Começaram algumas disputas, a gente viu o Ferrucci com o Ericsson, a gente viu o Pagenaud começando a chegar ali no Will Power e aí ensaiando uma briga pela segunda colocação. Os pilotos da Penske começaram a entrar no pit ali lá pela volta 250, mas aí chega um momento que a gente também precisa falar. A gente citou o Will Power no podcast da semana passada e a gente fala de novo, né? Tava num momento complicado na temporada, vinha para pelo menos ali um segundo ou terceiro lugar, dava para pegar um pódio, fazer um pódio inteiro da Penske, fazer uma corrida sólida. E aí, na hora de entrar no box, ele acerta um cone na entrada do pit, paga um stop and go e despenca na classificação. A gente tá vendo o Will Power bem diferente de outros tempos, né, Yuri? Pense numa pontaria boa, essa de Will Power, porque você tem a entrada do box todinha aí, vai mesmo no cone. Pense numa, como a gente diz aqui no sertão da Paraíba, pense numa mira boa. Mas o Will Power de fato não gosta de um grande momento. Eu acho que a cabeça do Will Power não tá aqui na Terra. Não tá, definitivamente. Porque ele por várias vezes tem a chance de fazer uma boa corrida, mas na hora do vamos ver, ele comete algum erro, falha dele mesmo, ou acontece alguma coisa, algum erro de estratégia, né? Enfim, quase nada tá dando certo pro Will Power, para não dizer nada, quase nada. E esse foi um exemplo. O Will Power ele que até liderou algumas voltas iniciais, de novo, num erro bobo, um erro, não vou dizer infantil, né? Porque pode acontecer com todo mundo, mas num erro que dava para evitar. Ele perde a oportunidade de fazer um grande resultado e de se juntar aos outros dois pilotos da Penske. O Pagenaud tá com o moral lá em cima ainda por causa das vitórias que ele teve em Indianápolis e pelo fato da situação dele no campeonato ser também um pouquinho melhor. E o Joseph Newgarden nem se fala, é o líder do campeonato. Então o Will Power meio que tá alheio naquela situação, ele tá avulso nesse trio da Penske e não à toa está envolvido aí em possíveis especulações de que ele não fique, o futuro dele na Penske tá posto à prova, mesmo que não haja nenhum papo oficial da Penske, né? E não é o mais ideal, porque qualquer posicionamento da Penske agora pode depor contra o Will Power nas próximas provas. Ele já não está com a cabeça muito boa. E se vier alguma coisa lá pelo lado do Roger Penske, aí é que o negócio pode desandar de vez.
Era isso que eu ia até perguntar. Quando você adiantou bem no seu comentário, mas só pra gente pincelar. Eu ainda não me dou muito ao luxo de acreditar muito nisso, porque tem corrida ainda pela temporada. A temporada que vem só começa em março, então falta muita coisa ainda para 2020. Mas será que já tem o fantasminha aqui, o fantasminha do número 27 lá da Andretti, será que tá assustando o homem? Eu não sei se somente o do número 27. Mas é como você falou, né? A gente tá discutindo momento, não é? Não quer dizer que o Will Power ele não tenha condições de terminar a temporada bem, porque vai que a gente tem 5 provas agora, são 3 mistos e 2 ovais. Vai que ele engata 5 vitórias seguidas aí e termina, se não for campeão, termina a temporada por cima da carne seca, né? Porque pode acontecer isso, né? Hipoteticamente falando. Mas o momento não é bom. Eu não sei se existem fantasmas de piloto A ou piloto B ou piloto C, mas talvez em relação à própria situação dele dentro da equipe e a cobrança dele próprio, né? Porque ninguém pode negar que existe a autocrítica e ele sabe que está devendo resultados. E aí, seguindo a corrida, né, o Power acabou sendo punido, ele cumpriu esse stop and go por acertar o cone na entrada do box. Ele deu até uma certa... menos pior, que acabou ali surgindo uma bandeira amarela logo depois, né, porque o Ed Carpenter acabou batendo, e aí tiveram uma amarela, teve uma amarela logo depois desse erro do Power. Alguns pilotos até pararam tentando ali arriscar um último stint muito rápido, né, até a volta 300, até o final, que seriam ali pouco menos de 40 voltas, mas os líderes preferiram manter a estratégia. Veio a relargada 26 voltas no final, o Dixon, que tentou ali algo diferente, colocou pneus novos, aí a gente falando que íamos citar o Dixon começou a voar na pista, passou todo mundo diferente. Ele foi parar em segundo. Passou todo mundo, chegou no final, passou o Pagenaud, passou o Hinchcliffe e conseguiu um segundo lugar que ninguém esperava. No fim das contas, o Newgarden acabou negociando melhor os retardatários e também um ritmo muito forte. Mas também a gente tem que destacar, né? Que piloto a Dixon, quando a gente menos espera, ele aparece lá na frente. Um dos nomes da prova, né? Junto com o Joseph Newgarden e o Santino Ferrucci. Depois que terminou a prova, eu já estava elencando aqui os 3 nomes da corrida. Eu acho que o Ferrucci, um pouquinho mais do que o Scott Dixon, mas ali se for o critério só dos lances, os lances melhores, né? Os lances que ele tira da cartola mesmo, assim, na hora, né? De fazer uma ultrapassagem em cima de 7 carros. Mas o que é também a Fórmula Indy, né? E a possibilidade que ela fornece de você tomar a volta, mas você, numa estratégia de wave around, e também lendo corretamente que pneu usar, o que é que os seus adversários estão usando, você volta lá para frente. E o Dixon transformou uma corrida perdida num bom segundo lugar, que também é muito bom para ele em termos de campeonato, porque ele não perde muito o contato com a disputa pelo título, apesar de, claro, não ser um dos principais candidatos. E apesar do Joseph Newgarden estar cada vez mais pintando aí como o principal nome para o título em 2019. E aí no final, né? Não, desculpa lhe interromper, mas é porque eu também esqueci também de um ponto a respeito dos líderes não optarem pela parada, não é? Eles continuarem ali na pista. Eu acho que isso tem a ver com o que aconteceu no ano passado. Tudo bem que na prova de 2018 as circunstâncias foram diferentes, mas você lembra que deu uma bandeira amarela ali faltando, acho que foi 10 voltas ou foi 12 voltas para o fim, e alguns resolveram arriscar botar um pneu novo para pegar ali duas voltas de bandeira verde e detonarem para cima dos carros que iam ficar na pista com o pneu gasto. Só que essa bandeira verde não veio
e o James Hinchcliffe terminou ganhando. O Will Power, que estava ali, acho, com a terceira posição garantida, caiu lá pro rabo da gata e perdeu pontos. Mas, verdade, teve isso. Foi uma coisa até que eu lembrei ali durante essa estratégia dos líderes. Foi uma coisa que me veio à cabeça essa corrida do ano passado, porque muito decidiu arriscar, realmente acabou não dando certo. Isso certamente acabou sendo uma influência. E aí no final o Newgarden, né, que liderou praticamente toda a prova, dominou ali, apesar de não largar na frente, mas não largou na pole, ele dominou a corrida, liderou boa parte do GP de Iowa e acabou saindo com a vitória, com o Dixon em segundo, o Hinchcliffe fazendo uma grande corrida em terceiro, e o Pagenaud, que largou na pole, e o Pigot, Spencer Pigot, que a gente mal citou aqui durante esse resumo da corrida, acabou fechando o top 5. Corrida à la mineiro, né, do Spencer Pigot, caladinho, comendo pela beirada, como quem não quer nada, chegou aí na quinta posição, fez um top 5, boa corrida do bom piloto Spencer Pigot, ele que eu acho que nas próximas temporadas merecia uma oportunidade aí ele já tá num carro bom para oval, né, que é o carro da Carpenter, mas eu acho que é um piloto que ainda pode evoluir, ainda pode apresentar resultados melhores. Não é um mau piloto o Spencer Pigot. Enquanto eu tô falando, a gente tá falando numa corrida que teve chuva, e em João Pessoa nesse momento chove que parece que o céu trincou. Ou seja, se a gente já chove desde o final de semana, se a gente tivesse oval aqui em João Pessoa, não seria esse o fim de semana recomendável para ter uma corrida. Gostaria bastante de um oval aqui no Nordeste, viu? Aqui em Aracaju, felizmente, dá para fazer corrida, porque o tempo tá tranquilo, só falta a pista. De fato, não só aí. E aí, completando o top 10, né? A gente tem o Rossi, que acabou ali salvando um sexto lugar, diante da circunstância, até que não foi um resultado tão ruim. O Zach Witt em sétimo. E aí você falou, né, de mineiro também, outros pilotos que surgiram ali bem quietos. O Graham Rahal em oitavo, o Sebastian Bourdais em nono, e em décimo, Tony Kanaan conseguindo um top 10 com a Foyt. Brasil! Brasil! A gente tem que destacar também, né? O Tony fez uma ótima corrida, conseguiu se livrar ali dos problemas, foi ajudado também por vários pilotos que acabaram tendo problema ali de estratégia, alguns que abandonaram do meio para o final, então não dá para colocar só na conta dele, mas pela carroça que é a Foyt, um top 10 em um oval como o Iowa é espetacular, excelente resultado. Não, pode soltar foguetão, você conseguiu um top 10. E um detalhe, o Tony Kanaan, que largou até bem, né? A posição de largada dele largou em 13º. Eu achava que pelo dom dele de ser bom largador, ele até conseguiria chegar ali uma 19ª posição nas primeiras voltas. Aí com ritmo de corrida seria uma outra coisa completamente diferente. Se ele conseguiria sustentar, já é outra coisa, né? São outros 500. Mas não, na largada, ou ele cometeu algum erro, ou o carro não ajudou de novo, que ele caiu de 13º para 19º em 3 voltas. E aconteceram todas as coisas aí, os acidentes e tudo mais. Teve o wave round também, mas no final das contas, ele consegue esse 10º lugar, que me confirma aí, Eduardo, é o segundo top 10 da equipe Foyt. O primeiro tinha sido o 4º lugar do Matheus Leite, lá no Grande Prêmio de Indianápolis. Foi exatamente isso. O Leite tinha conseguido o melhor resultado, que até agora é o melhor resultado da Foyt no ano, né? Foi 4º naquele GP de Indy que choveu bastante, ele andou muito. E o Kanaan ainda não tinha conquistado um top 10 na temporada, agora conseguiu em Iowa. Seguindo então o resto da classificação, vamos só citar os outros pilotos, né? Que a gente já está com o tempo bem na conta. O Kanaan fechou o top 10 em 10º, depois vieram Marcus Ericsson, Santino Ferrucci, Conor Daly, Felix Rosenqvist, Will Power, que estava lá na frente por conta do erro, chegou em 15º, o Matheus Leist, que conseguiu ainda chegar em 16º, se manteve até o final, e o Ryan Hunter-Reay, outro que fez uma corrida cheia de problemas e acabou sendo o último ali na pista, 2 voltas atrás. O Colton Herta, o Ed Carpenter, o Takuma Sato, o Marco Andretti e o Sage Karan acabaram ali não completando.
Pulando então... Vai lá, Yuri. Quase que o Will Power chegava atrás do Matheus Leite, hein? Por causa daquela conada que ele deu, quase que o Matheus Leite consegue ainda um 15º lugar, né? E também pegou também, foi uma corrida cheia de problemas, os problemas do próprio carro que ele já enfrenta desde o início da temporada. Pois é, pela cronometragem oficial, faltou menos de um segundo pro Leite conseguir chegar à frente do Power. Classificação do campeonato, o Newgarden, que já era líder, conquistou sua 4ª vitória no ano e disparou, agora tem 29 pontos de vantagem sobre o Rossi, 487 contra 458. A gente tem o Pagenaud com 429, o Dixon, que conseguiu salvar um bom resultado, aí o que você falou ali da briga pelo título, com 389, tá a 98 pontos, mas ainda longe na verdade, mas não tão longe quanto se esperava. Quem ficou longe mesmo foi o Will Power, 322. Tá 165 do Newgarden. Parece que tá entre Newgarden e Rossi e no máximo Pagenaud ali e Dixon, que vão brigar até o final, né, Yuri? Geralmente a gente tá com 22 carros largando, né? Porque você tem aqui o primeiro colocado marca 50 pontos, no máximo ele pode marcar 53 numa prova, né? Eu queria ver só a pontuação aí do 22º colocado pra gente pra gente decretar ou não se o Will Power já está oficialmente fora da briga pelo título. O 22º na tabela agora é o Chilton, que tem 117. Ele tá a 370. Não. O que eu falo é o 22º na prova, quantos pontos ele marca. Porque o primeiro marca 50 pontos, pode marcar 53 caso tenha também toda a bonificação. Foi o Caran que fez 8 pontos. São 8 pontos. São 8 pontos, né? O 22º marca 8 pontos. Então você pode tirar, se for 22 carros até o fim da temporada, você pode tirar por corrida no máximo 44 pontos. Então a gente pode dizer que 44 vezes 5 tem 220 pontos em jogo, né? Assim, em termos de retirada de pontos. Em termos de vitória, são 265 pontos em jogo ainda. Então, o Will Power ainda tem chances, a gente pode dizer que tem chances matemáticas, mas eu acho que muito difícil ele chegar perto aí da briga pelo título. O Dixon eu ainda não coloco como carta fora do baralho, mas vou na sua linha mesmo. Tá mais para uma briga entre o Newgarden e o Rossi. Isso, e só aceitando o resto da classificação, não a classificação toda, até o top 10, o Takuma Sato tem 311, Ryan Hunter-Reay 298, Graham Rahal 290, o Hinchcliffe subiu bem agora com esse terceiro lugar, foi para 279, e o Bourdais com 255, o Tony Kanaan é o 18º com 189, o Matheus Leite tem 170, tá logo atrás em 19º. Na classificação ali das montadoras, a Chevrolet venceu a corrida com o Newgarden, mas ainda assim está atrás, tem 930 pontos. A Honda quem lidera com 976. A Chevrolet tá nessa briga ainda. O ruim da Chevrolet ter somente uma equipe ali que chegue de fato para brigar, que é a Penske, é isso, né? Na briga das montadoras, a Honda ocupa muitas vezes o resto do top 10. Você tem as 3 Penske's, ou 2, que aparecem ali no top 10, e o resto é tudo Honda, quando não tem um ou outro carro perdido por ali. Pois é, tanto que se você observar essa tabela das montadoras, a Honda ela tem mais vitórias, tem mais pole positions, mas ela ainda assim tá... A Honda não, a Chevrolet, perdão. Ela tem mais vitórias, tem mais pole positions, mas ainda assim tá atrás, fruto justamente disso que você falou. Eu faço a comparação, na década de 60, na década de 70, as eleições eram feitas no sistema de sublegendas, ou seja, um partido ele poderia lançar 2 ou 3 candidatos para prefeito, para governador, e aí venceria o partido que tivesse com a melhor votação na soma das sublegendas. Por isso, mesmo candidato que não fosse o mais votado poderia ser eleito. Na minha cidade aconteceu um caso desse. O cara que foi eleito mesmo não sendo o mais votado,
mas porque o partido dele lançou uma sublegenda e com a soma ele passou à frente do outro candidato. Então, funciona praticamente assim o campeonato de montadoras da Indy, porque a Chevrolet ela tem os melhores carros, tá, com a Penske, mas basicamente é só a Penske, os outros não conseguem ter um bom resultado. E a Honda, ela ocupa de fato o restante do top 10 na maior parte das provas, e daí vem esses pontos que fazem a Honda ficar na frente. IndyCarCast também é política, é uma cultura para você que está ouvindo. Antes da gente encerrar, vamos só dar uma pincelada no que vem por aí. Você que está ouvindo esse podcast depois da corrida de Iowa, agora no dia 28 de julho, a Indy volta aos domingões, né? Às tardes de domingo de corrida, com o Mid-Ohio, terceiro fim de semana seguido com prova. Agora todo mundo, né? Indy e o Road to Indy inteiro, todo mundo desembarca lá em Mid-Ohio para mais uma etapa. Depois dessa só vão faltar 4 para o final do campeonato. O que é que a gente pode esperar de Mid-Ohio, Yuri? A típica corrida Jovens Tardes de domingo, num daqueles que para alguns é o circuito preferido da Indy, porque é um traçado muito seletivo. Você tem 2 retas grandes, tem subidas, descidas, tem na maior parte curvas de baixa e média, tanto em subida quanto em descida. É um traçado muito técnico. E é uma prova que vai exigir também muito da precisão da pilotagem dos pilotos. Acho que tanto quanto a estratégia. É preciso ser preciso nesse circuito de Mid-Ohio. Eu tendo a gostar muito das provas por lá, e a gente, nesse circuito de Mid-Ohio, já entra em fase decisiva do campeonato. Depois só restarão Pocono, Gateway, Portland e a volta de Laguna Seca no fechamento da temporada. Pois é, e você falou, né, Mid-Ohio é uma pista que é meio 880, né, tem gente que gosta muito, tem gente que não gosta nada, mas não dá pra negar que é uma pista que tem de tudo. Então o piloto precisa, quem quer brigar pelo título precisa andar bem, principalmente agora que a decisão tá chegando e a gente tá vendo aí a coisa funilar e só os fortes sobrevivem. E essa corrida vai ser para os fortes mesmo. Como eu falei, Mid-Ohio exige da precisão dos pilotos, então sobrevive ali quem é forte. Pode até, para alguns, proporcionar algumas corridas chatas, né? Mas de certa forma, mas no geral é uma corrida muito exigente, e quem anda bem em Mid-Ohio geralmente se credencia bem no final do campeonato, principalmente aqueles que já estão numa situação boa. É isto. Bom, falamos tudo o que tínhamos para falar de Iowa, falamos também do que esperar para Mid-Ohio. É isso, a gente fica por aqui então com mais uma edição do IndyCarCast. Eu espero que vocês tenham gostado dessa edição um pouco mais enxuta, né? A gente falou bastante, mas só tínhamos nós dois aqui. Espero que vocês tenham gostado também dessa minha participação como host, né? Foi minha primeira experiência aqui apresentando o IndyCarCast, já tive em outros podcasts, mas não aqui. E antes de eu fazer o jabá, vamos nos despedir. Yuri, muito obrigado pela companhia nesse podcast solitário e até a próxima. Valeu, Eduardo, até a próxima. E eu acho que o ouvinte deve estar pensando, pense em 2 matracas. Matraca, para quem não sabe, gíria nordestina, para quem não sabe, quando a gente chama o outro de matraca, é porque ele fala pelos cotovelos. E a gente também costuma dizer que fala mais que o homem da cobra. Valeu, Eduardo. Valeu. Pois é, né? O pessoal passou pra gente, olha, não demorem muito, tá? Acho que eles vão ter uma surpresinha quando eles abrirem esse arquivo de áudio aqui. Vamos fazer alguns jabás sobre a Indy, né? Visitem o Indy Center Brasil. A gente pegou muitas informações dessa corrida no resumo do Indy Center Brasil. É o site mais completo aí de conteúdo exclusivo sobre a Fórmula Indy no Brasil. Você encontra resumos, calendário, classificação. O próprio IndyCarCast está lá no Indy Center Brasil, você pode nos encontrar lá. E também nos seus agregadores favoritos, a gente está no Spotify, está no iTunes, está no Google Podcasts. No seu agregador, no seu aplicativo de podcast, é só ir lá e pesquisar por IndyCarCast e você nos encontra. Siga também o Indy Forever, né, o canal no YouTube do nosso amigo Emanuel, que não esteve presente hoje, que faz um trabalho muito legal aí com corridas atuais, corridas clássicas, trazendo um material muito interessante e exclusivo de Indy no Brasil. Tem material ali que você só vai encontrar
no Indy Forever. E tem também o IndyCar da Depressão, que eu tô à frente. Tem outras pessoas que participam aqui desse podcast, o próprio João, que participa de forma mais frequente, também participando da página. A gente traz conteúdo no Facebook, no Instagram, no Twitter. É só pesquisar por IndyCar da Depressão em qualquer uma das redes. A gente faz o tempo real das corridas no Twitter. Ficamos o nosso querido Matheus Guerreiro ficou até 3 da manhã fazendo o tempo real dessa corrida lá no Twitter. E é isso, fizemos jabá de tudo, falamos de tudo, fizemos tudo o que tínhamos que fazer, falamos demais, e é isso, tá na hora porque já ficou muito longo. Um abraço para você que nos ouviu até o final e até a próxima edição do IndyCarCast. Tchau, tchau!